chegar bem mais perto de Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 5, começando com o verso 1 em diante. Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. Apocalipse é o último livro da Bíblia, bem fácil de encontrar. Diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi outro anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e assim estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro, da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles as harpas e salvas de ouro, cheios de incensos, que são as orações do santo. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Senhor Jesus, amém, que nessa noite possa o Teu Espírito Santo descer de uma maneira especial, falar conosco, ao nosso coração, por meio da Tua Palavra. Qualquer homem mortal pode ler essa Bíblia, mas o único que pode trazer a inspiração, tornar ela viva em nossos corações, é o Teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos que o Senhor mesmo venha falar conosco, tomando esse humilde e indigno servo para o teu trabalho dessa noite. No nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Você pode se sentar, irmãos? Amém. Damos boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui presentes. Amém. Tem alguns irmãos que estão nos visitando hoje. Também tem esse rapaz que está junto com o irmão Sandro e a irmã Laura. Como é que é o nome do irmão? Irmão Rodrigo? Amém. Os irmãos estão felizes com a presença do Rodrigo, irmãos? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Amém. Deus abençoe o Rodrigo, que ele possa sentir à vontade aqui na casa do Senhor, né? Também não vou apresentar o Guigo, também não apresentando, o Guigo já é da casa já, né? O Guigo está aqui conosco, o Jairo, na verdade, o nome dele é Jairo, né? Junto com a irmã Vanusa. E o casal junto, assim, fica até mais bonito os dois juntos, né? Deus abençoe a irmã Vanusa e o Jairo, que nós estamos também fazendo culto ali de 15 em 15 dias na segunda-feira. E todos eles têm sido abençoados, né? Amém? Esse último agora foi tão abençoado que a irmã até pediu um culto lá no mercadinho dela também, a irmã que foi visitar lá, né? Amém? Deus abençoe esse casal. Também está conosco a nossa irmã Clara, que de vez em quando ela vem aqui fazer uma visitinha junto com a irmã Sônia, né? Um dia desse ela vai vir para ficar também, né? Amém? Deus abençoe. Vocês estão felizes, irmãos? Então, amém. Também estão as meninas aqui que vieram hoje junto com o irmão Lindomar. São sobrinhas, né, do irmão Lindomar, do irmão Serafim. E eu até me esqueci, né? Mas na hora do lava-pé, depois eu vou chamá-las para cantar.
Elas cantaram nos cultos que elas foram, as duas são gêmeas, não ficaram com vergonha, cantaram feliz. E eu me lembrei da irmã delas, que quando era mais ou menos da idade delas, ou mais nova, nós tínhamos a igreja do Parque Alvorada, a Paulinha, né? Ela ia lá e cantava também. A Paulinha cresceu, casou, né? E agora tá as irmãs delas aí cantando, amém? Louvando a Deus, né? Então que Deus possa abençoar, uma salva de palmas a todos os visitantes que estão conosco, amém? Também está o Victor lá, né? Filho da Luciana, né? E quem é que está ali atrás da irmã Sônia? O Alisson. Deus te abençoe, querido. Amém. Deus abençoe o Alisson também. Estava escondidinho lá, quase não conseguia ver ele. Às vezes eu passo pelo Alisson na rua, abro a janela do carro e digo, Alisson, toma jeito. Amém. Ele sabe que a gente faz isso porque a gente ama ele, né? A gente quer ver ele bem, né? Servindo a Jesus na sua mocidade. Como tem jovens que servem a Jesus, né? Não são muitos, mas tem, né? São poucos que conseguem se livrarem da corrupção do mundo, mas Deus tem os seus jovens, seus moços, suas moças, né? Que lhe servem como testemunho que num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, é possível sim, amém, servir a Jesus, amém, no tempo de mocidade, amém? Deus abençoe a todos. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os assuntos que nós estávamos falando. Talvez os visitantes vão entender pouco, né? Mas eu vou tentar ser muito simples assim, para que todos possam captar a minha palavra. Eu sei que a palavra de Deus, embora ela seja profunda, ao mesmo tempo ela também é simples, né? De fácil compreensão, né? Então eu creio que essa escritura de Apocalipse capítulo 5, verso 1, amém, é uma escritura, eu vou dizer assim, de suma importância para nós, né? Porque no Apocalipse capítulo 5, esse capítulo aqui, mostra a respeito de todo o plano de salvação, ou todo o plano de redenção, né? Para quem não sabe, redenção significa comprar de volta aquilo que te pertencia, ou trazer de volta o dono original. Isso significa redenção, né? Os irmãos notaram que o último versículo que eu li dizia que com seu sangue nos comprasse de volta para Deus e nos fizesses reis e sacerdote, né? Então, através do sangue de Jesus Cristo houve uma compra. Isso foi redenção. Ele comprou de volta todos aqueles filhos de Deus que haviam sido vendidos, amém, para o pecado, amém, através de Adão e a sua esposa lá no princípio, amém. Eles venderam para o pecado, né, quando deram ouvido para Satanás, quando a serpente, amém, pregou para Eva, amém, a Eva ouviu a pregação da serpente, deu crédito para aquilo que a serpente falou, ela creu naquilo, participou do que a serpente havia ensinado a ela, e logo também transmitiu aquilo para o seu esposo, amém? E quando Adão, então, aceitou aquilo que a sua esposa trouxe, amém, ali mesmo eles venderam toda a raça humana ao pecado, né? Por isso que a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos todos da glória de Deus, né? E também a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Que bom isso, né? Então, irmãos, não existe nesta vida comum aqui, nessa vida comum, não existe pessoas melhores do que as outras concernente à salvação. As pessoas podem ser melhores em caráter, talvez um bom trabalhador, outro um pouquinho mais preguiçoso, um mais sério, outro menos sério, né? As pessoas têm características diferentes, mas concernente à salvação,
todos estavam na mesma condição. Amém? A Bíblia diz que quando Deus olhou para ver como estava a situação, em Romanos capítulo 3, diz que não encontrou nenhum justo. Não havia nenhum que pudesse se apresentar. Amém? Todos haviam pecados, todos, amém, estavam fora. Ninguém mais tinha condição por si mesmo de retornar à presença de Deus. Todos os homens estavam nessa condição. Quando nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5, amém, que aparece esse sentado no trono, com o livro na sua mão, e também vem um desafio. E nesse desafio, alguém pergunta, né? E a pergunta é essa: quem é digno de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos? Então, foi dada a oportunidade para as pessoas, que se alguém quisesse aparecer ali e dizer, eu sou digno. Mas o que a gente nota? Que quando isso aconteceu, a Bíblia diz que não houve um digno. Nem no céu, nem na terra, não havia ninguém que tivesse nessa condição. Não teve um homem, uma mulher, nesta vida humana que pudesse se apresentar e dizer, eu sou digno. Não teve isso. Todos estavam na mesma condição. Uma condição caída. Todos vendidos ao pecado. E quando isso aconteceu, amém, então, João começou a chorar. João lamenta, chora. Algumas pessoas diziam antigamente que João chorava porque ele não foi digno de abrir o livro, mas na verdade não foi isso. O João estava chorando porque esse livro aqui era o livro de redenção. O livro era o título de propriedade do que Deus havia criado e dado para o homem. Aí quando o homem pecou, esse título de propriedade retorna para as mãos do dono original, que era Deus. E de lá para cá, Satanás ficou dominando a situação, como se fosse dono do mundo. Porque ele enganou os filhos de Deus, então ele recebeu o direito de trabalhar na terra, mas o título retorna para as mãos, amém, do dono original, que era Deus. Amém. Quando João viu que não apareceu nenhum digno, ele sabia que todo o processo de redenção, tudo estaria perdido, e que todos estariam perdidos, e que ninguém poderia ser salvo se aquele livro não fosse aberto, se os seus selos não fossem rompidos. Todo o plano de redenção, tudo estaria perdido. Essa é a razão que João estava chorando. Amém? E quando João está chorando, amém, naquele choro desesperado, um dos 24 anciãos disse, não chore, João. Amém? Nessa hora, amém, o cordeiro se apresentou. Amém? Quando o cordeiro se apresentou, o cordeiro foi digno, amém, de tomar o livro, amém, de desatar os seus 7 selos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso, né, irmãos? E quem era esse cordeiro? Quem era esse cordeiro? Jesus. Amém. Todo mundo está de acordo que era Jesus esse cordeiro, né? Amém? E quem mais? Era o cordeiro e quem mais? Diz que esse cordeiro tinha 7 olhos. 7 olhos eram os 7 mensageiros. Então os 7 mensageiros também estavam junto com esse cordeiro, na abertura dos selos. E além dos mensageiros, quem mais? Tinha 7 chifres. 7 chifres é os 7 poderes do Senhor durante as 7 eras. A igreja nas 7 eras. Então, quando estava se abrindo o selo, o cordeiro estava abrindo, os mensageiros estavam abrindo, e a noiva também estava abrindo junto. Tudo fazia parte, amém, do grande plano de redenção. Amém? Fazia parte do grande plano de redenção. Amém? Graças a Deus, né, irmãos?
Amém? Todos faziam parte. Outra coisa, às vezes, quando você está pregando sobre o Senhor Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo como o único Deus, né? Se prega a revelação de Jesus Cristo como o único Deus. As pessoas que creem, né, na Santíssima Trindade, eles abordam esse texto aqui. Eles dizem assim: mas se é um só Deus, como que tem um sentado no trono e um vem e toma o livro da mão daquele que está sentado? Né? As pessoas fazem essa pergunta, né? Como que isso é possível? Irmãos, na verdade, o que acontece? Esse grande plano de redenção. Esse grande plano de redenção é o maior mistério que esteve oculto pelos séculos dos séculos e que teria que ser revelado agora no tempo do fim. Esse grande plano. Então, Paulo disse assim: o mistério que esteve oculto pelos séculos dos séculos e agora foi revelado. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o grande mistério de Deus foi dessa forma. Deus teria que descer de uma maneira que ele pudesse estar próximo do homem. É aquele grande Deus invisível que preenchia todo o espaço. Ele vem condescendendo, até chegar em nós. É isso que ele faz. No princípio, Elohim, aí depois ele abaixa um pouquinho mais ali naquele Logos, naquela teofania. Depois ele vem como ser humano. E depois então ele vem na forma de Espírito Santo na sua igreja. Então o grande mistério de Deus é Deus em Cristo e Cristo na noiva. Esse é o mistério. Deus se derramou-se em Cristo e Cristo se derramou-se na sua igreja. Foi o que aconteceu, né? Então, quando está sentado no trono ali, Deus está com o livro. Quando Deus está no Cordeiro, Deus está tomando o livro. Quando Deus na noiva, agora Deus está comendo o livrinho. Então é Deus o tempo todo. Deus com o livro, Deus abrindo o livro e Deus comendo o livro. Deus no trono, no Cordeiro e na noiva. Amém? Por isso que nós cantamos, né? Que o livro não mudou de mão. Na verdade, Deus é que mudou de forma. Deus só vai mudando de forma. Eimorfe. Ele é um Deus que troca de máscara, né? Durante todas as eras. Foi trocando de máscara através dos profetas do Antigo Testamento. Sempre trocando de máscara. Deus eimorfe. Só trocando a sua forma. É isso que aconteceu. Amém? Por isso, irmãos, que às vezes eu digo isso para os irmãos, isso parece estranho que a gente fala. Que eu digo assim, não que eu quero que as pessoas se tornem-se igrejeiro, né? Eu me refiro a isso concernente à palavra, que eu digo que o Filho de Deus, a Filha de Deus, as pessoas que professam que nasceram de novo, ou que têm o Espírito Santo, amém? Eu creio que a pessoa que realmente nasceu de novo e que tem o Espírito Santo, ele está sempre desejando ouvir a palavra. Ele deseja ouvir a palavra. O profeta diz que ele possivelmente está na frente da igreja, esperando as portas se abrir para ele entrar, para que ele possa adorar e ouvir a palavra. Né? Eu disse em uma ocasião que eu não consigo acreditar que a pessoa diz eu nasci de novo e a pessoa às vezes não consegue ouvir a palavra, não suporta ouvir. Né? Começa a ouvir muito tempo, já começa a se irritar, já começa a ter vontade de ir embora, já começa a se cansar. Né? E na verdade não pode ser isso aí. Aquele que realmente é nascido de novo, aquele que tem o Espírito Santo, ele deseja sempre estar ouvindo a palavra. Por quê, irmãos? Eu volto nesse mesmo assunto. Por que ele está desejando ouvir a palavra? Porque assim como o pecado, assim como o espírito do mundo, no homem e na mulher, se alimenta do pecado,
também o Espírito Santo em nós se alimenta da palavra. O Espírito Santo em nós se alimenta da palavra. Foi o que aconteceu em Apocalipse capítulo 10, quando João, tipo da noiva, vai na mão do anjo, toma o livro e come. Por que ele come o livro? Porque o Espírito Santo nele faz com que ele deseje se alimentar da palavra. Por isso que ele come. Me dá para cá o livrinho. Ele come o livro. Ele está comendo porque o Espírito Santo na noiva faz com que ela deseje sempre estar se alimentando da palavra. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem espiritual, a mulher espiritual, ele sempre está se alimentando da palavra de Deus. Se alimenta da palavra, ele vive pela palavra. Ele se alimenta da palavra, ele também se torna palavra. Não é isso que acontece? Você se alimenta da palavra, automaticamente tu vai te tornar palavra. Não diz a ciência que você é aquilo que você come? Se você na tua natureza humana você é o que você come, então também na tua natureza espiritual você é o que você come. Se você se alimenta do pecado, você vai ser pecado. Se você se alimenta da palavra, você também se torna-se palavra. Não é isso? Então, é isso que acontece. Amém? Deus no trono com o livro, Deus no cordeiro abrindo o livro, e Deus na noiva comendo o livro. Tudo é obra dele. Amém? Não é nada nosso. Tudo é Deus que faz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Irmão, você está aqui porque Deus te trouxe. Ninguém viria aqui por vontade própria. Se Deus não traz, as pessoas não vêm. Deus opera em tudo. É Deus que traz, é Deus que coloca o desejo no coração, Ele que abençoa a pessoa abençoada. É tudo Deus que faz, não tem mérito de ninguém. Na natureza humana, hoje está fresquinho, está frio, estaria todo mundo deitadinho, Sei lá, um mexendo no computador, outro vendo televisão, outro lendo um livro, embaixo das cobertas. A natureza humana ia querer isso. Mas você levantou, você tomou banho, você se arrumou, você veio para cá porque o Espírito Santo te trouxe. É Deus que opera, é Deus que faz tudo. Amém? Por isso que concernente a essas coisas não tem participação humana. Homem e mulher nenhum participam. Tudo é Deus que faz. Amém? Quando nós chegarmos no céu, nós vamos descobrir uma coisa. Que nós somos servos inúteis. Não fizemos nada além daquilo que nosso Senhor mandou. E toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Amém? Ele que fez tudo por nós, deixa eu dizer outra coisinha agora para os irmãos aqui. Irmãos, eu quero que você note bem isso e guarde isso no teu coração. Tanto os irmãos que já conhecem a palavra, quanto os que estão nos visitando. Amém? Que toda a palavra, toda a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. A matemática mais perfeita que existe é a Bíblia. Uma ocasião, um matemático russo quis provar que a Bíblia estava errada. E ele passou quase que a vida toda estudando a matemática da Bíblia. Quando ele chegou no final do seu estudo, aquele russo se converteu. Porque ele descobriu que não tinha uma matemática tão perfeita como as Escrituras é. Ela é muito perfeita. Se você ler a Bíblia e você encontrar contradição na Bíblia, é porque você leu mal. Porque a palavra não se contradiz. Uma confirma a outra. A palavra nunca se contradiz. Uma confirma a outra. Nós é que lemos errado. Nós é que lemos mal. Se você lê o Velho Testamento e não vê Jesus em cada detalhe do Velho Testamento, você leu errado. Volta a ler de novo. Você tem que encontrar Jesus em todos os detalhes do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento foi uma sombra de Cristo. Então, se as pessoas leem a Bíblia e não conseguem enxergar Cristo no tipo lá no Velho Testamento, leu errado. Pode ler de novo.
Irmão, eu vou dizer isso assim, parece ironia, mas é verdade. Um suspiro de Jesus na Bíblia tem um significado. Não está ali só por estar. O escriba só colocou isso aqui por colocar. Não, senhor. Está ali, pode esperar que ele tem um significado, tem um propósito para aquilo ali. Né? Por isso que Jesus disse que não se acrescenta e nem se tira nenhum tio e nenhum jota, porque um tio muda muita coisa, né? Então, que não se acrescentava nenhum tio. Deixe a palavra como ela está, não se move com ela, né? Então, irmão, se você vê que essa matemática da Bíblia é tão importante, por exemplo, nós aqui, os irmãos que já conhecem, quando se fala do plano de redenção, qual é o livro que mais te mostra o plano de redenção na Bíblia? Quem é que sabe responder? Qual é o livro aqui que mais mostra o plano de redenção? No tipo aqui. O livro que mostra o plano de redenção perfeito é o livro de Ruth. Não é o livro de Ruth? E vocês sabem que lá quando foram canonizar a Bíblia, eles nem queriam colocar o livro de Ruth. Eles diziam que era uma história de amor. E eles não estavam errados. Só que era uma história de amor de Cristo e a sua igreja. E que Cristo é o nosso Boaz, o parente redentor, e a sua igreja sempre foi a Ruth, né? Que foi redimida por ele. E outra coisa, irmãos, o que você nota? Já contaram já os livros da Bíblia? E você vai ver que Ruth está no lugar certo. Nós temos o 7º aí, quando chega o 7º livro, né? Nós temos Juízes, julgamento. Ao final de Laodiceia vem juízo, 7. Depois nós entramos no 8º livro, o livro de Ruth, 8 é eternidade. A matemática de Deus é perfeita? Né? Ao final da era de Laodiceia, julgamento, juízo. O Senhor desce com a peruca branca como juiz. E logo então entramos no livro da redenção. Agora o Boaz redimindo a sua esposa, redimindo a Ruth. 8º sempre aponta para a eternidade. Então, e que cada coisa está no seu devido lugar correto. Eu falei no culto passado aqui, quando eu comecei a falar sobre esse assunto do livro. Eu disse, irmãos, todos vocês deveriam ler o livro de Esdras. Lembra que eu falei? Todos deveriam ler o livro de Esdras. Quem aqui leu o livro de Esdras? Poucas mãos levantaram, né? Irmão, nós temos que acompanhar. Isso aqui é uma escola. Deus está nos ensinando. As pessoas acham que não tem importância, né? Eu sou velho na fé que eu quero ler o livro de Esdras. Olha, irmão. Todas as vezes que você lê a palavra, você sempre encontra algo novo. O que acontece no livro de Esdras? O livro de Esdras é quando os filhos de Israel saem do cativo da Babilônia para reconstruir o templo. Não é isso? Eles estão saindo do cativo e agora, fora do cativo da Babilônia, eles vão começar a reerguer os muros de Jerusalém, vão começar a reerguer novamente o templo, o tabernáculo. É isso que eles estão fazendo. Que tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo exatamente em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, que a Bíblia diz: sai dela, povo meu, da grande Babilônia. Nós não estamos saindo também de Babilônia? Estamos saindo para quê? Para uma reconstrução de um tabernáculo. Não um tabernáculo físico, um tabernáculo humano, aonde Deus pode habitar. Logo que eles saem do cativo da Babilônia, eles vão e fazem aquela festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, quando eles saíam de suas casas e ficavam, eu creio que 7 dias habitando tendas, a festa dos tabernáculos. Nós temos saído de Babilônia, estamos aqui nesta festa também dos tabernáculos. E os tabernáculos somos nós. Deus está habitando hoje em tabernáculos humanos.
Vê, irmãos, que tudo leva ao tipo, a algum significado. Nada está por acaso ali, né? Então, o livro de Esdras, saída da Babilônia, ele sai para a reconstrução do templo, no mesmo tempo que nós também ouvimos a voz do Senhor, nós que estávamos no sistema, nas denominação, né? Que fazíamos parte de alguma organização, Deus também chamou com a sua voz: sai dela, povo meu, para vocês não serem participantes dos seus pecados. Então agora saímos também de uma Babilônia, não de uma nação, agora de uma Babilônia religiosa, porque ouvimos a voz de Deus, e a voz de Deus sempre é a voz de um profeta, né? Através da voz desse profeta, nós saímos de Babilônia, estamos aqui reconstruindo o tabernáculo de novo. Aleluia! Você é o tabernáculo de Deus, irmão? Amém? Quando você lê o livro de Esdras, quando você chegar no capítulo 7, versículo 1 em diante, você vai perceber, irmãos, uma coisa. Você vai perceber que Esdras faz questão de mostrar a sua genealogia. Aí tem pessoas que estão lendo a Bíblia e dizem assim: meu Deus, como a genealogia é maçante de ler. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, Ciclano gerou Ciclano, e gerou. Mas, irmão, está ali porque também tem um significado. Né? Por que o Esdras faz questão de mostrar a sua genealogia ali? Né? Ele faz questão de mostrar que ele faz parte. Eu vou ler para os irmãos por quê. Vocês têm um pouquinho de paciência que eu quero mostrar isso para vocês. Amém? Por que ele faz questão, amém, de mostrar que o seu nome está no livro ali? Tem uma parte que diz aqui assim: quando eles estão voltando do cativo da Babilônia, e dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Coás, os filhos de Barzilai, que tomou mulheres das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Este buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogia, mas não o acharam neles, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Então, quando eles estão voltando de Babilônia, alguns sacerdotes ali se apresentaram para começar a ministrar no templo, e quando esses sacerdotes se apresentaram, então buscaram os livros da genealogia, e começaram a ler o livro da genealogia. E quando leram o livro desses aqui, não encontraram seus nomes escritos no livro da genealogia. E quando os seus nomes não foram escritos ali, eles foram considerados imundos e não puderam ministrar o templo. É isso? Você depois lê com calma em casa, tá? No capítulo 2 e 62 de Esdras, né? Eles foram ali, se apresentaram, mas o nome não estava. Pense nisso. Guarde isso. Eles não puderam exercer o sacerdócio porque os seus nomes não estavam escritos no livro da genealogia. Amém? Guardaram isso? Fica isso no coração. Deixa eu ler outra escritura aqui. No livro de Neemias. Diz assim: e do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Coás, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. E esses buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundo, foram excluídos do sacerdote. Tirsata lhe disse que não comesse das coisas sagradas, até que se apresentasse
um sacerdote com Urim e Tumim, né? Então aqui eles não puderam se apresentar como sacerdote, foram considerados imundos, porque eles casaram com uma mulher da terra de Babilônia. E o nome deles não fazia parte. Naquela geração entrou uma mulher de Babilônia e o nome deles não fazia mais parte do livro das genealogias. Então, porque isso aconteceu, eles foram considerados imundos e não puderam exercer o sacerdócio. Agora veja, vou ler aqui outra escritura para fechar com essa. Os irmãos, guardem isso no coração. Diz assim, Apocalipse 13 e 8. Pense nisso, irmãos. E adoraram-na, falando sobre a besta, e adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não paralelo? O que mulher significa? Não significa igreja? Eles não se casaram com essas mulheres? Com essas igrejas? E por terem casado com essas igrejas, com essas mulheres, eles foram considerados imundos e os seus nomes não apareceram no livro do Senhor. Então foram considerados imundos. E olha o que acontece aqui no final com aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. 13 e 8 de Apocalipse. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Captaram aqui, irmãos? Creio que, amém, todos aqui têm boa consciência, né, para compreender essas coisas, né? Aleluia. Diz assim, também no 17 e 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas virá. Então, irmãos, dentro desse contexto, é o que a gente sempre diz. Irmão, não adianta você querer colocar uma pessoa no céu que não faz parte do céu. Se o nome não está escrito no livro, irmão, ninguém pode fazer nada. Antigamente, os pregadores faziam assim: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? E as pessoas iam para frente aceitar. Aí eles oravam e diziam assim, Senhor, escreve o nome do fulano no livro da vida. Irmão, isso nunca aconteceu. Deus não escreve o nome de ninguém quando aceita Jesus. Ou o nome está escrito antes da fundação do mundo nesse livro, ou nunca teve escrito. Por isso que Jesus disse em São João capítulo 18, 19, eu li no culto quinta-feira, os que são da verdade, ouvem a verdade e vêm para a verdade. Porque os que não são da verdade vão adorar a besta. Vão adorar a sua imagem. Eles se casaram com uma mulher que representa a igreja. Aqui no versículo 4 diz, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornado com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. Então, quando ele se une com essa mulher nessa condição, que aqui a gente sabe que é uma falsa igreja, eles são considerados imundos. E eu li aqui Apocalipse capítulo 5, que quando Jesus Cristo nos comprou de volta com seu sangue, ele fez o quê? Ele nos fez reis e sacerdote. E para nós exercermos esse sacerdócio santo,
o nosso nome precisa estar escrito no livro. Se o nome não estiver escrito no livro, amém? As pessoas vão ser consideradas imundo. Não vão poder fazer parte, amém, desse sacerdócio real. Esse povo santo que Deus escolheu e separou. Amém, Jesus? Aleluia. Os irmãos entendem isso, irmãos? Amém? Quando eles se apresentaram, vocês são sacerdotes? Somos. Vamos ver se vocês estão no livro. Quando as pessoas se apresentarem diante de Deus naquele dia, ó, Senhor, estou aqui. Fui crente, te servi, fui na igreja, tudo isso foi bom. Agora vamos ver se o teu nome está no livro da vida. Vê se teu nome está escrito aqui no livro da vida do Cordeiro. Ó, irmão, pode ter sido o melhor crente. Se o nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, não faz parte, amém, desse sacerdócio real. Amém, dessa tão grande salvação. Amém, Jesus? Por isso que se prega, se fala, mas não se faz apelo. Por favor, irmãos, aceite Jesus. Venha para Jesus. Se faz apelo. Se prega a palavra. Aquele que tem o nome escrito se identifica com a palavra. Porque aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, eu falei num culto aqui, ele tem uma vantagem. Ele tem vida eterna antes mesmo de receber o Espírito Santo. A vida eterna que ele tem é a eleição que ele traz consigo. E essa semente da eleição é que faz ele ouvir a voz de Deus. Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ela não ouve voz de estranho. Então os que são de Jesus, os que trazem a semente da eleição, os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, eles ouvem a voz de Deus e vêm para Deus. Os que não são, Deus pode falar, Deus pode gritar, Deus pode implorar, que eles não estar nem aí. Isso é verdade. Não é isso? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Deixa eu só falar outra coisa aqui para os irmãos. Eu creio que pode servir de ajuda. Já vou encerrar que eu tenho que repartir a ceia com vocês. Nós falamos isso outro dia no culto. Amém? Que principalmente os protestantes, né? Os protestantes, pentecostais, pessoas que têm um segmento religioso, eles costumam sempre apontar o seu dedo para a Igreja Católica, né? Se a Igreja Católica está errada, a Igreja Católica tem os seus ídolos, a Igreja Católica na Inquisição matou santos, eles fazem isso, né? Isso faz parte do protesto, o protestante faz isso, ele protesta a Igreja Católica. Quando o mensageiro esteve na terra, ele disse assim, quando os protestantes fazem isso, quando os pentecostais fazem isso, é a mesma coisa que a chaleira preta, falando mal da panela preta, e os dois estão na mesma chapa. Sabe, fogão a lenha, né? Tá a panela preta, a chaleira preta, uma fala mal da outra. Estão na mesma condição. Estão na mesma condição. Eu não sei se vocês notaram, mas eu tenho notado muito isso. Como que nas igrejas evangélicas, eles cresceram em shows. Acho que em 2013, aí a Rede Globo fez um programa gospel. A Rede Globo nunca gostou de evangélico, mas por carga d'água estava lá um monte de cantor lá fazendo um show na Globo. E aquilo brilhava. Pessoal instruído, cantores bons. Quem não tem visão, quem não tem entendimento, oh, que maravilha, que bênção, que maldição. Sabe o que é maldição? Olha o tipo das escrituras. Deus enviou um profeta, chamado João Batista. João Batista, com a mesma natureza de Elias, olhou para Herodes e para Herodias e disse assim, ó, Herodes,
não é lícito possuir essa mulher, que ela não é tua, ela é do teu irmão. E por causa disso João perdeu a cabeça. Vocês sabem disso, né? Isso todo mundo sabe. Ela não era esposa de Herodes. Ela era esposa de Filipe. E ela, amém, se tornou-se uma mulher de má fama e passou agora a viver com Herodes. E foi o que ele disse. Bom, essa igreja de Apocalipse capítulo 17 não está falando da organização católica? Todos que lê sabem que aqui fala de todos, né, os segmentos católicos. Está falando disso. A grande Babilônia, vestida de púrpura, escarlate, toda a realeza católica. A quem ela devia casamento? Ao Senhor Jesus Cristo. E o que ela fez? Prostituiu-se aos reis da terra. Fornicou com Satanás. Se tornou-se uma grande prostituta. É o que está escrito. É ou não é? Então é o que aconteceu. O Elias dessa era também falou a mesma coisa. Como o Elias dos dias lá de Jesus, João Batista, apontou, não tinha lícito. Esse Elias também mostrou. Essa mulher de Apocalipse 17 era para ter casado com Cristo. Cristo era o esposo dela, mas ela se prostituiu com o mundo. Não é um paralelo? Não é a mesma coisa? Logo o que acontece? Irmão, a velha católica se tornou-se uma mulher velha. O Herodes já não queria mais saber da Herodias. Queria mais. O que o Herodes queria? Queria a filha. Salomé, dança para mim. Por isso que hoje o grupo evangélico estão fazendo esse show. Satanás quer ver agora a novinha dançando para ele. A filha, as filhas dessa mãe. Irmão, a palavra é perfeita. Os tipos não falham? Satanás não está mais preocupado com os velhos cantos gregorianos católicos. Ele queria agora o show gospel, né? O funk para Jesus. O que mais para Jesus lá? Não sei lá que o diabo 4, né? Coloca nas pessoas, né? É o que o diabo quer ver. A filha moderna, rock and roll. E por causa disso, João Batista perdeu a cabeça. E por causa disso, essa mensagem vai ser perseguida um dia desses. Essa pregação que vai para a internet, né? Se me processarem por causa da verdade, glória a Deus. E se tiver aqui preso, João Batista perdeu a cabeça, nós tínhamos que perder a liberdade, perdemos, mas essa é a verdade. Satanás hoje está encantado com os show gospel. Está encantado com o show gospel. É o que está acontecendo, irmão. E as pessoas nem se apercebem disso, né? As pessoas nem se apercebem que esse show gospel, essa coisa toda. Amém? Eles não estão gospel evangélico, né? Esse é show evangélico. Eles nem sabem, irmão, que eles pensam que estão fazendo isso para Deus, estão fazendo isso para o príncipe desse mundo, que é Satanás. Eles pensam que estão fazendo isso para louvar a Deus, estão louvando ao diabo. E o diabo está encantado de ver. Dança para mim, Salomé. A mãe está velha já, deixa a mãe para lá, agora eu quero a filha novinha. Deus os ajude, irmãos. Deus te ajude. Graças a Deus que os nossos nomes estão escritos no livro. Quando o Cordeiro abriu o livro, quando os 7 selos foram rompidos, o livro se abriu. Amém? Aqueles que tinham os seus nomes escritos no livro, viram os seus nomes escritos. Eu vi o meu lá. Amém? Eu vi o meu nome escrito. Senhorita Jesus Cristo. Amém? Teu nome está aqui, irmão? Teu nome está aqui? Amém? Se não tiver, amém, não pode ser contado na genealogia do Senhor. Pode ser sacerdócio real. Deixa eu encerrar aqui, deixa eu ler de novo aqui. Amém? O que Jesus fez? Amém? Quando ele abre o livro. Amém? Quando ele é digno, diz: e havendo tomado o livro,
os 4 animais e os 24 anciões prostravam-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações, e para nossos Deus fizestes sacerdotes e reis, e eles reinarão com ele. Deus tem nos comprado. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui fazendo sacerdócio para o Senhor. Hoje nós somos sacerdotes espiritual. Você é sacerdote espiritual, irmão? Por isso que a Bíblia diz que os santos intercedem, a noiva intercede, porque nós somos sacerdote espiritual. Amém? Paulo diz: faça oração, deprecação, intercessão por todos os santos. Por quê? Porque somos sacerdotes. Amém, Jesus? E um dia vamos também ser reis, reinar com Ele. Você está feliz? Vocês compreenderam? Todo mundo entendeu aqui a palavra? Amém? Então fecha os teus olhos e inclina o teu rosto. Vamos fazer oração. Aleluia. Amém, Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor. Amém, por essa noite que o Senhor tem nos dado aqui nesse lugar. Por cada pessoa que o Senhor tem dirigido a esse pequeno ambiente. Como eu disse no início dessa pregação, que todos que vieram aqui foi porque o Teu Espírito Santo os dirigiu. Se o Senhor não tivesse os trazido, meu Deus, nem um homem, nem uma mulher estaria aqui nessa noite. Porque o homem não busca Deus, a mulher não busca Deus, Deus é quem busca o homem. Quando o homem peca, quando o homem nasce em pecado, a tendência do homem é fugir do Senhor, esconder-se do Senhor, como Adão ali no jardim do Éden, estava fugindo e se escondendo do Senhor. E o Senhor estava procurando a ele, dizendo: Adão, aonde tu estás? Meu Deus, o Senhor tem procurado os teus filhos, tem procurado os teus eleitos. É o Senhor que vai atrás de nós. Estamos vivendo o tempo da restauração de todas as coisas. E no tempo, meu Deus, amém, que o Senhor iniciou essa igreja, amém, a tua palavra diz que o Senhor acrescentava as almas aqueles que haveriam de se salvar todo dia na igreja. E hoje o Senhor também continua acrescentando. É o Senhor que traz os seus. As tuas ovelhas ouvem a tua voz. Elas não ouvem voz de estranho, elas ouvem a voz do bom pastor. E elas conhecem a voz do bom pastor. E a tua voz, meu Deus, é a tua palavra. É essa revelação que o Senhor tem nos enviado nesse tempo do fim, através da voz do 7º anjo. Quando tocou a sua trombeta, os mistérios de Deus foram desenrolados, foram descobertos para nós. O grande livro de redenção foi aberto e nós encontramos nossos nomes escritos ali. Por isso podemos chegar com muita ousadia na tua presença, para exercer esse sacerdócio, atravessar o véu, chegarmos ao lugar santíssimo, aonde está a glória da Shekinah, poder sermos abençoados pelo Senhor, com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ajuda, meu Deus, os teus filhos. Conforta, consola nossos coração e deixa, meu Deus, com que a tua palavra seja um selo para nós. No precioso nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém.